Então, pessoal, como a gente viu, ó, geralmente uma apresentação oral, ela é apoiada por um meio de projeção de slides num suporte audiovisual, tá? Quantas apresentações vocês já viram assim? Várias, né? Eu já vi algumas, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, uma promoção do GTIC novamente, a gente vai falar um pouquinho sobre apresentações, tá? Sobre como se apresentar em público, sobre o que usar lá na frente, de que forma se portar. Claro, a gente não vai aprofundar muito, certo? Mas algumas dicas a gente vai poder ter, certo? Nós vamos dividir então, deixa eu tirar chiclete, inclusive que o chiclete eu tinha colocado por isso, não colhem o chiclete embaixo da classe, tá? Eu vou deixar em cima da classe aqui, depois eu devolvo. Depois eu devolvo, me assustei. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos dividir nossa fala aqui em alguns momentos. Nós vamos começar aqui então com Quiseninteusquam. Nossa, latim. Eu só vou aprender até latim. Certo? Então, Quiseninteusquam. O que quer dizer isso? Bom, essa frase foi dita aqui no Brasil por um grande filósofo, ele é um pensador, um dos grandes pensadores brasileiros, ele também é artista, ele é congressista, inclusive, né, brasileiro de nascimento, brasileiro da gema, o Tiririca. Tá? Esse grande pensador, então, disse essa frase que significa: quem é você? Tá? Basicamente, quem é esse menino lindo? Tá? Essa apresentação, na verdade, no começo, é basicamente para responder essa pergunta: por que eu acho que eu posso ensinar alguma coisa dessa para vocês? Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou professor da Unipampa, eu não sou nada disso. Por que eu estou aqui hoje? Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu fui acadêmico de agricultura, eu fui acadêmico de ciência da natureza, eu também fui acadêmico na Universidade do Wisconsin, e isso é o que mais me qualifica aqui. Então lá eu estudei Public Speaking, um semestre inteiro de Public Speaking, Presentations and Group Work, práticas de linguagem e cultura americana. Em todas essas eu tinha uma apresentação semanal para fazer, dentro das regras que tinham que ser, dentro das regras de qualquer apresentação, porque todas elas valiam nota e todas elas tinham que ser dentro das normas. Qualquer coisa fora das normas já era nota descontada, ok? Então não tem como depois de sair, depois de 1 ano e meio mais ou menos, foi 1 ano e meio de neve, de saudade de casa e de preparação e execução de apresentações semanais, ok? Não tem como depois desse tempo não aprender alguma coisa. Eu não sou nenhum especialista, com certeza, mas alguma coisinha nesse tempo todo eu aprendi. E é isso que nós vamos tentar resumir para vocês hoje aqui, certo? Bom, também ano passado nós fomos premiados no 10º CIEP com apresentação de destaque, enfim, mas tudo isso seguindo as mesmas normas que eu aprendi lá. Então não tem segredo, é técnica. Um aviso importante então, né? Toda essa fala aqui ela é feita para vocês, para todos vocês aqui. O objetivo são vocês. Então, para você aprender, para tirar dúvidas, para opinar, se tiver algo a complementar, se tiver algo a perguntar, né? Pode fazer na hora que quiser. Pode me interromper, desculpa, isso aí eu não entendi, ou comentar, isso já aconteceu em tal lugar, fiquem à vontade, ok? Então, vamos à segunda parte, que é começando por onde? Pelo começo. O pessoal tem um grande medo que se estabeleceu na nossa sociedade, certo? Não é de palhaços assassinos, não é de zumbis, né? Não é de caveiras, não é de lobisomens, não é de nada disso. Nem mesmo do preço do dólar que está um assusto, né? É o medo de falar em público. Várias e várias pessoas, principalmente na universidade, né? Agora mesmo para essa fala, algumas pessoas já vieram hoje, lá embaixo, colegas de vocês, não sei se vocês conhecem, cara baixo e tal, mas vieram falar justamente dessa questão do medo que tem
de chegar aqui na frente e expor o que estão pensando, expor o trabalho que estão fazendo, enfim. Certo? Agora eu pergunto, quem mais aí tem medo desse espectro? Ninguém tem. Bom, eu lamento informar vocês, mas agora vocês são universitários. O que isso significa? Tu vai ter que falar em público, apresentando trabalhos, apresentando em eventos, né, TCC, dissertação, tese, depois de formado, apresentando ao público geral os resultados do seu trabalho, e inclusive apresentando para os colegas de vocês depois, colegas cientistas como vocês, certo? Então, por toda a vida de vocês daqui para frente, vocês vão usar a apresentação em público. Estejam cientes disso e comecem a trabalhar isso em vocês. Mas pelo menos, nesse medo de vocês não estão sós. Vou dar um dado interessante para vocês aqui. Segundo os estudos, 2 estudos publicados em 2014 e 2015, que têm resultados muito semelhantes, entre os jovens, principalmente jovens universitários, 22% tem medo da morte, 19% tem medo de problemas financeiros, 18% é outros problemas, como não conseguir o amor da vida, como 1 milhão de outros problemas. Enquanto que 41% o maior medo é falar em público. Vocês não estão só. Certo? Olha só, pensem que para praticamente metade dos jovens entrevistados, se colocarem eles entre um público e a morte, eles vão riscar o lado do público e vão dar um coraçãozinho para a morte. Certo? Mas como vencer esse fantasma? Né? Ele é um fantasma que realmente nos assombra por muito tempo, já me assombrou também. Não pensem que eu nasci sabendo me apresentar aqui na frente. Novamente, eu não sou esperto, mas hoje em dia eu consigo pelo menos falar o que eu penso. Certo? Certo ou errado, eu consigo vir aqui e falar. Né? Será que é chamando dessa fantasma que a gente resolve isso aí? Acho que não, né? Então, nós vamos vencer esse fantasma com estudantes, com cientistas, né? Vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Nos preparando para isso. Se a gente se preparar, a gente consegue ir aqui na frente e falar o que for. Como eu disse para vocês, eu já disse em outra apresentação, eu sou tremendamente tímido e para mim era uma coisa totalmente antinatural falar em público. Eu era aquele cara tão tímido que atravessava a rua e tinha outras pessoas sentadas porque eu ficava com vergonha de passar na frente. Tá? Então, de inibido eu passei a exibido graças à preparação. Tá? Essa preparação, então, obviamente, a gente vai pegar um manuscrito antigo, coisa e tal, e chamar algumas magias, enfim, para preparação, né? Não, pessoal, esqueçam isso. Não tem magia. Se vocês viram um caldeirão, certamente é sopa. Tá? Não é magia. Eu lamento informarmos, no mundo do Harry Potter só existe na fantasia, tá? Não tem. Vocês têm que usar técnicas. Tá? Como podemos então estar preparados? Conhecendo o assunto que vocês vão falar, conhecendo o público para o qual vocês vão falar, conhecendo as técnicas que se usa para falar, para se apresentar, e conhecendo seus próprios slides e suas falas. Ok? Não tem mistério. É isso aqui, a base de tudo isso aqui. Se vocês conhecerem tudo isso aqui de cor, se vocês souberem realmente tudo isso aqui, vocês vão chegar na frente e vão fazer bonito. Não importa se é a apresentação do TCC, se é um congresso ou o que seja. Certo? Bom, conhecendo o assunto é algo importante, né? A gente tem que conhecer o assunto sobre o qual vai falar. Por exemplo, quem pode me resolver essa equação aqui? Não? Então eu não aconselho a vocês que falem sobre isso por enquanto. Se um dia vocês tiverem realmente que dar uma aula de cálculo ou que apresentar alguma coisa de cálculo, estudem isso. Estudem a fundo. Eu sei que não é a praia de vocês, tá? Eu coloquei isso aqui como um exemplo. É que não importa qual área vai ser, isso aqui Assembly, por exemplo. Se vocês tiverem que apresentar em Assembly, estudem Assembly. Tenham tudo na ponta da língua, né? Pensem nas perguntas que vão fazer a vocês, pensem em questionamentos que possam surgir, enfim,
estudem, estudem, estudem. Mas, claro que olhando isso aqui, vocês têm uma lâmpada apagada na cabeça, né? E a gente quer transformar isso numa lâmpada acesa. E eu sei que não, né, o objetivo de vocês não é cálculo e não é assim, né? Vocês são, na maior parte aqui, farmacêuticos, quase todo mundo, né? Eu sei que a área de vocês é mais química, né? Mas vocês sabem que tem muito conhecimento no mundo, né? Como é que a gente pode chegar enfim, a conhecer tudo? Vocês não vão conhecer tudo, não tem como. Mas o que vocês vão falar, vocês têm que saber, né? É verdade que sem saber você não vai sair bem em qualquer apresentação. Se tu não souber esse teu tema como deve conhecer, tu não vai sair bem, por melhor que tu seja aqui na frente. Se eu não tiver estudado meu tema, quando eu montei esses slides aqui, eu revi todo o material que eu vi na faculdade naquela época, todos, né? Inclusive no final tem a literatura, eu reli os livros para isso, certo? Por quê? Porque tem que estar preparado. Você imagina então, né? Vocês, por exemplo, se vocês vão falar sobre plantas medicinais, né? Toda aquela questão de... sobre isso. O exemplo foi ele. Foi o exemplo que me veio à cabeça. Como vocês sabem, eu não sou da área de farmácia, então eu não sei exatamente o que vocês estudam. Para mim, inclusive, farmacêutico, o que estuda é aquela questão, como é que a gente atende no balcão, não é isso? Não é isso que é farmacêutico? Desculpa, a professora vai me tirar uma... Bom, mas não se limitem somente a saber as plantas que serão usadas, por exemplo, né? Procurem entender toda a questão química ligada a isso, como isso vai influenciar e como se tira remédio de tudo isso aí. Saibam todos os passos da função de vocês para poder depois explicar isso lá na frente, mesmo que vocês não vão dar passo a passo isso aqui, certo? Mesmo que não vá ser apresentado cada uma das coisas, mas é importante saber tudo isso aí. Se vocês souberem tudo, quando vocês vão apresentar, mesmo que vão apresentar só a primeira parte, vocês vão estar muito mais seguros, certo? Então, conheça bem seu assunto e você consegue falar em público mesmo sem slides ou mesmo preparação. Um exemplo aqui, que é o tal de discurso impromptu, que eles chamam lá, ou de improviso. Lá eu ganhei o título de estudante de destaque. O que aconteceu? No dia seguinte, o diretor do campus e os professores veteranos me chamaram para almoçar com eles, e durante o almoço eles me pediram para falar impromptu, ou seja, de improviso, sobre a realidade da educação no Brasil. É assim que funciona lá. Qualquer professor pode a qualquer momento dizer assim: fulano, tu que está aí sentado, vem aqui na frente e nos explica tal coisa. E tu tem que estar preparado para ir lá na frente e explicar. Eu acho até que deve ser implantado aqui, vocês não acham? Então, conhecendo bem o assunto, conhecendo bem o público, vocês conseguem falar mesmo sem ter preparado a fala em si, somente sabendo o que, né? Bom, conhecendo seu público é outra coisa fundamental. Enfim, vocês foram lá, estudaram aqui, se não me engano, no Chile, estudaram um monte, fizeram um monte de experiências com ele, né? Leram artigos, separaram, enfim, ficaram ali, a faculdade inteira trabalhando com isso aí, certo? Até que vocês escreveram um artigo e foi publicado com sucesso numa revista Qualisal 1 ainda, beleza? Então vocês são os caras. Agora vocês estão prontos para apresentar esse trabalho, tanto para o grande público quanto para o colega de vocês, né? E aí vocês têm lá o grande público, para quem vocês vão explicar por que o bolo é bom, por que o bolo não é bom, e os colegas de vocês, para quem vocês vão explicar a mesma coisa. Agora, se vocês pegarem para a velhinha lá, aquela senhorinha, né, a tia Maricota, que está lá na vila, que só toma o bolinho no mate dela, enfim, que ela terminou a quarta série de primeiro grau, e chegarem dizendo para ela a compreensão de patógenos através de compostos bioativos fitoterápicos, né, a velhinha vai fazer assim, vai ficar impressionada com a sabedoria de vocês, mas vai sair dali sem saber nada, sem ter entendido nada. Vocês não vão ter ajudado ali em nada. Da mesma forma que vocês chegarem, né, num grande congresso lá e disserem chazinho de bolo é bom por fígado, ainda por fígado, nem por figo, né? mas que tem que ter cuidado, não fica uma coisa legal também, né? Então conheçam o seu público, ou então esse público vai desistir de vocês. Conheçam o público
e usem a linguagem certa, os slides certos, tudo direcionado a esse público. Certo? Conhecendo então as técnicas. A sua apresentação é como se fosse uma pedra bruta. Né? Vocês não conseguiriam mexer essa pedra só com os músculos de vocês. Usando técnica, se consegue. Certo? Mas basicamente são essas técnicas que vocês vão aprender aqui hoje. Certo? Mas um lembrete importante, né? Não para por aqui. Certo? Busquem outras técnicas em livros, vídeos, aprendam com apresentações. Olha, tu olhou aquele cara apresentou, pô, que legal aquilo ali. Procura copiar, não é feio. Copiar não é feio. Todo mundo copia. Se vocês olharem, por exemplo, um programa de uma rede de TV, vai ter na outra rede de TV. Certo? Aí tem essa questão do conhecendo seus slides, conhecendo sua fala. Como isso aí? Isso cabe a cada um de vocês. Não vai ser ensinado aqui. Certo? Então, basicamente, quando vocês fizerem uma apresentação, ensaiem. Quantas vezes vocês acharem que é necessário. Bom, vamos lá. Próximo item, então, Jack, o estripador de apresentações. Bom, então o próximo item, pessoal, é Jack, o estripador de apresentações. Londres, como vocês sabem, é aquela cidade linda, enfim, eu adoraria conhecer Londres, adoraria morar em Londres um tempo, né? Mas nem sempre foi assim. No século XIX, por exemplo, principalmente nos bairros pobres de Londres, a miséria era terrível, o crime era coisa do dia a dia, os jornais já nem noticiavam mais crimes do subúrbio, de tanta coisa que acontecia, porque diariamente matavam alguém. Até que surgiu um cara lá que os crimes eram tão hediondos que foram parar até nos principais jornais do país e do mundo, que era o Jack, o Estripador, certo? Por que eu estou fazendo essa homenagem ao Jack o Estripador hoje aqui? Porque nós hoje vamos por partes também, ok? Então, uma apresentação deve ter a sua apresentação pessoal, que é quando eu comecei lá, o Zen de Houston, sendo que nessa apresentação pessoal vocês têm que dizer quem é você, como o Tiririca diz, né? De onde vocês são, ou seja, qual é a origem de vocês. Vocês vão se apresentar em um congresso, por exemplo, olha, eu sou fulano de tal, eu sou aluno da Unipampa Uruguaiana, Campus Uruguaiana, sou aluno de farmácia, enfim. Por que eu estou aqui? Olha, eu estou aqui hoje para apresentar um trabalho sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Certo? E por que eu mereço estar aqui? Essa parte nem sempre é necessária. Certo? Se vocês vão se apresentar, por exemplo, em um congresso de estudantes, vocês estão ali porque vocês estão estudantes. É óbvio, né? Agora, quando vocês vão se apresentar, por exemplo, vocês vão levar conhecimento farmacêutico para o grande público. Então, vai se reunir, por exemplo, pessoas da comunidade para vocês apresentarem. É importante que lá vocês falem, olha, eu sou estudante da Unipampa, e eu estudei isso aqui, assim, assado. Certo? Por quê? Porque isso vai passar para o público aquela questão, não, realmente, o que ele está falando é besteira, ele sabe o que, sabe por quê, ele estudou o suficiente para isso. A segunda questão é a apresentação do assunto, ou seja, sobre o que eu vou falar hoje. Sendo que nessa parte a gente vai trabalhar com emoção, vai criar expectativa. Certo? Foi o que eu fiz lá no começo. Né? Eu virei de costas para vocês aqui, com uma jaqueta toda colorida, mascando chiclete e falando, lendo ali, interrompendo toda hora, enfim. Certo? Para quê? Para atrair a atenção de vocês. Ok? Agora, com qual emoção que eu tenho que trabalhar, né? Bom, aqui outro exemplo, ó, nem sempre a gente vai usar emoções boas, né, emoções positivas. Esse foi o meu trabalho do 10º CIEP, no ano passado, onde, para mostrar os malefícios da falta de comunicação científica, eu falei do movimento anti-vax, que acaba criando morte de crianças com sarampo, uma doença que pode totalmente ser erradicada por vacina, certo? Quem usa muito essa questão das emoções para que vocês gravem a mensagem são os publicitários. A publicidade que usa. Tá? Agora eu pergunto, que emoção que vocês têm que passar para o público de vocês? Quem é esse?
Ninguém? Pessoal, vamos lá, vamos participar. É para vocês aqui. Alguém se arrisca aí? Que emoção? Que emoção tu passarias? Elô? Que vai ser tóxico, por exemplo. Não, tudo bem, isso vai ser tóxico. Mas qual é a emoção que tu tentaria transmitir? Sabe, emoção, alegria, tristeza, medo. Pode ser assustador. Tá. Matão? Tem que passar a criança a receber também. Laura? Que emoção tu passaria? Que não seja distração, Laura. Pelo amor de Deus. Nenhuma assim? Bom, pessoal, qualquer emoção é válida. Entra novamente aquela questão: conheçam o público de vocês. Para cada público vocês vão passar uma emoção diferente, porque vai ser necessário passar uma emoção diferente. Pensem como publicitários nessa hora. Por que hoje aqui eu estou trabalhando com humor com vocês? Porque vocês são estudantes, vocês são pessoas jovens, né? Vocês são pessoas que estão pensando um monte, então vocês gostam de relaxar naquele momento, dar aquela risada, enfim, e ao mesmo tempo aprender. Então, por isso que eu já estou trabalhando nessa emoção específica. Não significa que tem que ser sempre o riso. Como eu já mostrei para vocês, eu choquei pessoas mostrando uma criança morta. Certo? Bom, talvez, eu acho que a única emoção seria sono que a gente não deve passar. Eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Bom, a questão também na apresentação, ali no começo, quando vocês criaram a expectativa, é a hora certa de deixar claro quando o público deve falar. Lembra que eu disse lá no começo? Pessoal, essa apresentação de vocês, a qualquer momento podem me interromper. Mas vocês podem dizer da mesma forma: olha, eu não me sinto, eu não sou um palestrante bom o suficiente para me interromperem toda hora. Eu vou perder o fio da meada. Então, pessoal, é assim, eu vou falar ao final da minha apresentação. Por favor, façam as perguntas. Vocês deixam claro isso, certo? Porque assim, quando vocês estão fazendo uma apresentação, não importa onde, a ordem das regras da apresentação são, primeiro, são as regras daquele local onde vocês vão se apresentar. Se vocês vão se apresentar no congresso, por exemplo, o congresso vai ter determinadas regras que vocês têm que seguir, certo? Se o congresso disser, por exemplo, que vocês podem ser interrompidos pela mesa, pela banca, vocês podem. Não cabe a vocês. Agora, a segunda regra é a regra de vocês. A regra que vocês estabeleceram. Vocês estão lá na frente, vocês são o dono da fala. Ok? Tudo que não fugir às regras do local. Opa! Eu ainda não me acostumei com isso aqui. Reconheço que eu sou bacudo. Tudo que não fugir às regras do local está com vocês. Estabeleçam as regras de vocês e façam cumprir essas regras. Se vocês estabeleceram que vão falar somente no final, se alguém levantar a mão, olha só, no comecinho ali eu falei que, ao final da apresentação eu responderia as perguntas. Pronto, sigam a fala de vocês, ignorem a pessoa. Você quer perguntar? Pois não? Se alguém quebra a sua regra, como que eu faço para não ser rude com a pessoa, sabe? É o brinquedo, ele é teu. Eu particularmente eu trago uma garrafa, que é pouca coisa. Não, é aquela questão, geralmente tu começa com desculpe, Olha, desculpa, lembra que no começo eu falei que as minhas, que ao final eu vou responder todas as perguntas, só para não perder o fio da meada aqui, porque ela dá uma explicadinha rápida, uma explicação muito rápida assim. Sim, mas é assim, prepara essa fala também. Se tu pretende colocar somente no final a fala do pessoal, então prepara uma fala para isso, já. Prepara uma fala por causa de ser interrompido, certo? Isso aí vai te facilitar, isso aí não vai te fazer perder o fio, porque tu já sabe o que falar, não vai estar pensando o que, imaginando o que falar, certo? Bom, a terceira regra é quaisquer outras regras que possam surgir, certo? Mas vocês estão acima dessas outras regras. Mantenham isso na cabeça. A apresentação é de vocês, vocês determinam. Ok? A não ser, claro, que fuja as regras do ambiente, enfim. Não vão apresentar pelado, por exemplo, numa igreja. Fica um troço chato. Tá? Bom,
Cite aqui o inimigo. Como assim? Bom, quem gostava muito de usar isso era um cara chamado Steve Jobs. As apresentações dele são consideradas até hoje marcos na apresentação, principalmente de Jobs. Jobs em inglês, de trabalhos, enfim, né? Mas ele sempre fazia assim, né? Ele começava as apresentações dele e apresentava um inimigo que seria combatido, né? Quando ele foi criado o iPod, por exemplo, que ele é o iPod que toca música, né? Isso. Tá. Ele desenvolveu aquela questão de, olha, a indústria musical não quer deixar que a gente tenha, então ele criou toda uma coisa em cima da indústria musical e do pessoal que estava hackeando música, prejudicando os artistas. Então ele criou o inimigo e a partir dali ele apresentou a solução. Aqui está a solução de vocês, certo? Naquela apresentação que eu mostrei para vocês lá no 10º CIEP, eu mostrei os antivax para falar de comunicação científica. O objetivo não era falar do movimento antivax, o movimento antivax era o inimigo, certo? Da mesma forma hoje, a gente começou a falar e eu falei do medo da apresentação. Esse é o inimigo de hoje, certo? Então estabeleça um inimigo quando vocês forem começar a falar. Isso vai trazer o pessoal para vocês, vai mostrar para vocês que aquilo que vocês estão apresentando tem um sentido, vai combater alguma coisa ou vai ajudar a resolver um problema. Ok? Bom, eu ia perguntar, mas tudo bem. Acho que tudo bem. Aí vem a questão da apresentação de tópicos. Porque geralmente quando faz aquela apresentação que o cara simplesmente começa a falar aqui na frente e mostrar slide, aí tu fica naquela frente, meu Deus, eu já estou cansado, quanto tempo falta para terminar essa apresentação, né? O Guto disse que era só 2 horas, hoje já faz 4 horas que a gente está aqui sentado, enfim. Não, pessoal, olha só, quando a gente apresenta a estrutura de tópicos, aqui da minha estrutura de tópicos de hoje, né? Vocês têm como acompanhar onde a gente está e quanto falta. Ok? Quantos tópicos ainda falta para ele abordar? Então vocês vão deixar o público de vocês mais confortável e menos perdido. Certo? Bom, aí a gente passa ao desenvolvimento do assunto. Que é mais ou menos o que eu estou fazendo agora. Então, exatamente o slide está aqui, mostrando o slide, tem um slide, tem um slide, e assim vai. Certo? Então a gente vai desenvolver, a partir do momento em que a gente fez a estrutura de tópicos, mostrou a estrutura de tópicos, a gente vai passo a passo, enfim. Inclusive, essa estrutura de tópicos não vai ajudar somente o público de vocês, vai ajudar vocês mesmos. Por quê? Porque aí tu olha assim, puxa vida, será que eu já falei tal coisa? Aí tu olha a tua própria estrutura de tópicos, ah não, isso aqui eu ia falar naquele outro tópico lá, ah é verdade, enfim. Vocês mesmos vão se achar mais dentro da apresentação de vocês. Ok? Se a coisa estiver desorganizada, se vocês não tiverem tópicos, se começar um assunto e parar no outro, enfim, vocês mesmos vão acabar confusos. Vocês vão acabar numa camisa de força. Além do público de vocês, que não vai entender nada. Certo? Bom, o desenvolvimento do assunto, então, ele deve ser claro, ou seja, não fala em grego. Lembra aquela coisa que eu falei? Para tia Cotinha, tu não pode falar em termos científicos. Fala em termos adaptados ao pessoal que costuma falar. Certo? Então, está aqui a tia Cotinha novamente, está ali. Falem específico para o público que vocês querem falar. Aqui é a questão da armadilha que eu disse para vocês. Quando vocês têm clareza e quando vocês dão justamente essa do inimigo, vocês estão trazendo o público para a armadilha de vocês. É uma armadilha boa, porque vocês querem ensinar alguma coisa, vocês querem passar o trabalho que vocês fizeram, né? Então imaginem isso como uma armadilha boa, mas vocês têm que prender o público nessa armadilha. Se vocês não prenderem, o trabalho de vocês é inútil. Ok? Não dei muitas voltas. Eu tenho o costume de dar um monte de volta para falar e eu tento não fazer nas apresentações, nem sempre eu consigo.
Né? Vão direto do ponto A para o ponto B, ou seja, eu estabeleci uma coisa, eu vou falar sobre essa coisa, está aqui a coisa que eu falei. Ok? Então, nesse momento, por exemplo, eu estou falando sobre desenvolvimento de assunto e sobre ser claro. Evite linguagem excessivamente acadêmica ou demasiadamente erudita. Isso mesmo em apresentações acadêmicas, em congressos e tudo mais. Vocês são acadêmicos. Vocês gostam daquela apresentação muito cheia de termos, e nenhum termo explicado, e aí a pessoa fala um pouquinho, tu procura no dicionário ali, era isso que ela queria falar? Não, né? Então, é a questão do excessivamente ou demasiadamente. Essas palavras vocês têm que ter em mente. Por quê? Porque vai ser excessivamente ou demasiadamente acadêmico ou erudita, dependendo também do público para quem vocês estão falando. Certo? Então, para ti, Potinha, o que vai ser demasiado, nem sempre, então, geralmente não vai ser demasiado para os colegas de vocês, cientistas. Certo? Mas ainda assim, mesmo para os colegas de vocês, tem linguagem que erudita demais, desnecessariamente erudita. Não caiam, né? Por exemplo, aqui, um exemplo aqui de linguagem erudita. Uma afirmação que não explicita os acontecimentos como de fato ocorreram, apresenta membros inferiores pelo qual está compreendido entre a articulação do joelho e do tornozelo de dimensão reduzida. Nossa! Certo? Aí vocês vão, param daquela pensada, só um pouquinho. Uma afirmação que não explicita os acontecimentos como de fato ocorreram? Mentira! Né? Apresenta membros inferiores pelo qual está compreendido entre a articulação da perna, do joelho e do tornozelo. Perna! E dimensão reduzida. Mentira, tem perna curta. Não é necessário fazer toda essa explicação para dizer que a mentira tem perna curta. Vocês podem dizer direto a mentira tem perna curta. Pronto. Certo? Bom, a gente foi claro, então, a gente começou com a questão da clareza, a gente precisaria agora para a questão da precisão. Né? E não é esse negócio de preciso ir ao banheiro agora, certo? É precisão realmente, é aquele negócio, é acertar o alvo. Ok? Né? Por exemplo, mais a precisão que eu estou me referindo, mais com uma balança de precisão no laboratório. Né? Por exemplo, o uso de plantas medicinais para tratamento hepático. Aí você entra naquela. O Brasil tem a maior diversidade biológica do mundo, contando com uma rica flora, despertando interesse de comunidades científicas internacionais para o estudo, conservação e utilização racional desses recursos. Apesar disso, muitas plantas de origem exógena também são utilizadas. Para quê? Né? Olha só. E mesmo aqui, vocês não estão sendo precisos nem para a tia Potinha e nem para os colegas de vocês. Porque aí os próprios colegas de vocês vão ficar se perguntando, mas que plantas ele está falando? Né? E de onde veio essa informação? Ele que inventou isso aí? Ou ele tirou de algum lugar? Não, então sejam bem precisos. Né? Conforme fulano e colaboradores, para o fígado em geral, usa-se bolo do Chile. Um exemplo aqui farmacêutico. Está em linguagem simples, e não está em linguagem excessivamente acadêmica, mas está em linguagem compreensível para qualquer pessoa. Né? Aí você não diz, olha, segundo o fulano, para o fígado a gente usa o boldo, para o público em geral. Perfeito, eles vão entender vocês. E sejam concisos, que é um dos meus problemas, reconheço. Né? Concisão, então, o Brasil detém a maior diversidade biológica do mundo, apesar disso, muitas plantas, enfim, por exemplo, o fígado em geral se usa planta originária das regiões montanhosas do sudeste da América do Sul, maiormente das regiões montanhosas dos Andes, sendo esta planta um arbusto ou arvoreta dioico de folhas opostas inteiras, curtamente pecioladas, flores unissexuais, pecioladas, estaminadas e frutos do tipo drupa, conhecido como boldo do Chile. Quanta erudição! Para quê? Vocês vão deixar o pessoal dormindo? Está aqui, dito basicamente a mesma coisa. O Brasil tem a maior diversidade biológica do mundo, segundo o PENC, mas ainda assim usamos plantas de outros locais, como é o caso do bolo do Chile, que é utilizado para o fígado. Pronto. Eu substituí todo aquele imenso parágrafo por isso aqui. Certo? Então, assim, vocês mostrarem um troço longo demais, não vai mostrar que vocês são inteligentes, vai mostrar que vocês estão copiando. Bom, para chamar a atenção embarcada, você não esqueça de usar as emoções.
e de contar histórias. Todo mundo gosta de uma história. Quem nunca gostou de uma história à beira do fogo? Gosta assim, a gente vai para fora, enfim, faz um matinho, ou bota uma carne, os que não são vegetarianos aí, né? Bota uma carne, para quem é vegetariano coloca uma espiga de milho e fica esperando aquilo assar, né? Enquanto isso, o vô da gente fica contando uma história pra gente, do tempo que ele era rapaz, enfim, todo mundo gosta disso, é ou não é? Então, contem histórias para o público de vocês também. Lembra aquela historinha que, enfim, vocês estão falando de determinado remédio, e lembra que um cara há muito tempo usou esse remédio de forma errada por A ou por B. Beleza, chega lá e conta essa historinha, não dá nomes, mas conta essa historinha. Né? O público vai gostar disso. Aqui, um exemplo de história é a questão do pássaro morto. Isso é muito conhecido em jornalismo. Que um repórter, os caras mandaram ele cobrir um incêndio. E ele tinha que fazer uma reportagem por dia, apresentar para o jornal. E ele chegou lá no incêndio que mandaram, ele ia para uma outra reportagem, ele chegou lá, era do outro lado da cidade de São Paulo, ele chegou no incêndio e o incêndio era uma porcariazinha de nada, uma casinha que tinha pegado fogo, enfim, teve até perigo de pegar em outras casas, mas não pegou nada, então foi uma coisinha mínima. Não teve nada assim não machucou ninguém, enfim, ele não ia conseguir fazer uma matéria com aquilo ali. O que ele fez? Ele fez a matéria e contou, ele viu o corpo de um passarinho. E aí ele fez todo um drama em cima daquele passarinho que morreu, ele contou uma história, saiu a notícia dele no dia seguinte. Ele conseguiu? Então, em jornalismo, às vezes se usa o termo passarinho, justamente para enfeitar uma matéria, além do que ela tem. Enfeitem o que vocês vão falar. Né? Ainda que seja muito bom o que vocês vão falar, se vocês colocarem alguns enfeitezinhos em volta, é como um prato quando vocês vão servir. É diferente de você servir um prato de massa todo assim, ou organizadinho, aí com aquele queijinho ralado por cima e duas salsinhas em cima, né? Fica mais apetitoso, fica... Então deixem as apresentações de vocês apetitosas também, certo? Para ser melhor compreendido, de exemplos, né? Por exemplo, os mamíferos biangulados. O que são mamíferos biangulados? Então, os mamíferos biangulados têm dado problema para o nosso aquecimento global. E isso é uma verdade. Mas o que são mamíferos biangulados? Mamíferos biangulados, por exemplo, somos o boi, a cabra, o porco. Estou dando exemplos. Certo? Fica muito mais fácil do público se localizar. Use metáforas e analogias. Bom, analogia. Vamos lá, vamos para um pouquinho para o dicionário então. Analogia, por exemplo, eu usei naquela minha apresentação, né, naquela que eu falei sobre escrita acadêmica, que a abertura e o fechamento de um parágrafo encerra o resto do parágrafo dentro dele. Como os países do sanduíche, eu estou usando uma analogia, certo? Que é diferente de uma metáfora, embora sejam parecidas, dizendo que na metáfora vai dizer que isso é apenas a ponta do iceberg. Não está te referindo realmente a um iceberg, né? Está dizendo que a questão é muito mais profunda do que parece. Certo? Então, usem esses dois. Isso aqui vai facilitar bastante a vida de vocês, vai facilitar bastante a vida do público de vocês para entender o que vocês estão dizendo. Bom, uma boa apresentação, então, deve ter, até agora nós vimos aqui, né? O desenvolvimento do assunto, nós desenvolvemos todo o assunto, quando chegar no fim, a gente tem que concluir. E aí é que muita gente erra. Por quê? Porque começa dizendo assim, olha, hoje eu vou falar sobre bolo do Chile, e termina dizendo, pois a Alemanha venceu de 7-1 no Brasil. Nada a ver uma coisa da outra, né? Então assim, mantenham o assunto de vocês. Aquilo que vocês começaram, certo? Quando vocês começaram e expuseram o inimigo, lá no final vocês têm que dizer por que o inimigo foi vencido. Aquele inimigo que vocês apresentaram no começo tem que ser apresentado no final de novo. Ok? Não esqueçam, mantenham o caminho de vocês, certo? Do começo ao fim. Não tomem atalhos ou desvios, porque vocês mesmos vão se perder. Depois da conclusão, nós temos um resumo. Nem sempre também é usado o resumo. Ok? Por quê? Apresentações rápidas, como por exemplo no CIEP. No CIEP vocês não vão apresentar resumo. Geralmente, eu até apresentei, mas geralmente não se usa o resumo. O resumo é aquela questão assim, bom, hoje pessoal, então nós vimos que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Abordamos tal e tal e tal e tal, tal assunto.
Pronto, só para o pessoal lembrar, é verdade isso. Certo? Se vocês não fizerem isso no final, principalmente se vocês estiverem falando para o público leigo ou dando uma aula, o que vai acontecer é que a coisa vai desvanecer. Quando vocês relembram no final, ajuda a marcar o que vocês falaram, ajuda a entrar na cabeça das pessoas. Certo? Então, aí um bom resumo, né? O que é genética, por que é, enfim, bará. Termina com um agradecimento. Todo mundo gosta de ser agradecido, né? Quando as pessoas estão emprestando os ouvidos para vocês, agradeçam-nos. Entra então na bibliografia, que é uma coisa fundamental para qualquer apresentação científica. Um detalhe: qual desses dois é uma bibliografia correta? Quem arrisca? Qual desses dois é uma bibliografia válida? E aí? Quem se arrisca? Vamos lá, o pessoalzinho do fundo está muito quieto hoje. Aposto que vocês não ficam assim em aula. Depende do local, das normas. Mais ou menos isso. Aqui, ó, tu tem duas normas corretas. Aqui estão as normas da ABNT e ali embaixo as normas de Vancouver. Em alguns congressos ou em alguns lugares onde você vai se apresentar, vão ser exigidas uma norma específica. Se não forem exigidas, cabe a vocês escolherem. Entretanto, é muito comum ver isso aqui, ó. E isso aqui, tomem cuidado, inclusive, para os textos que vocês escreverem. Olha só, esse aqui, o primeiro ali, ó, o primeiro está com as normas da BNT, perfeito. O segundo está com as normas de Vancouver. O terceiro está com as normas também da BNT. Não, pessoal, mantenham, escolham uma norma e mantenham aquela norma, certo? Não coloca um numa norma, outro na outra, nunca. E mais um detalhe, não é só isso. Desculpa, aqui os três eu coloquei, até foi na BNT, né? Mantenham um padrão também nas coisas que vocês vão fazer. Por exemplo, se vocês estiverem resumindo os outros nomes dos autores e deixando somente o sobrenome, não coloquem em outro sobrenome por extenso. Mantenham todos um sobrenome abreviado. Ou então escolham colocar o nome completo do autor, também podem fazer, e aí coloquem em todos. Cabe a vocês. Inclusive, a ABNT aceita os dois, certo? Mas aí escolham. Outra coisa, olha ali, ó. V31P, né, de 35 a 38. Lá embaixo colocou voo 136 PG de tal a tal. Mantenha o padrão. Se é V e P, é V e P até o final. Se é VOL e PG, é VOL e PG até o final. Certo? Bom, se o evento aqui é aquilo que eu já disse. Se o evento não está especificando, vocês escolhem. Mas escolhem e mantenham coerência com tudo que vocês escolheram. Certo? Caso contrário, vocês vão ter um Frankenstein. Aquilo feito com um pedaço de cada lugar. Certo? Isso ninguém gosta. Bom, passamos agora para aquela questão de que é bonitinho, mas não sabe escrevinhar. Tá? Quem já viu essa plaquinha? Pessoal, isso está ficando, infelizmente, está ficando cada vez mais comum. Né? Ó. Agora uma frasezinha aqui, ó. Alguns anos atrás não teria sido possível fazer essa análise quantitativa. Tem algum erro aí? Tem algum erro aí? Pessoal, anos atrás é pleonasmo. Né? Se disserem há alguns anos, pronto. Certo? Então, há alguns anos não teria sido possível fazer essa análise quantitativa. Né? A autoestrada tem trazido problemas à comunidade. E aí?
Lembre das regras de português. Onde vai hífen, onde não vai hífen. Certo? Tome cuidado com tudo isso aí, ó. A mistura está em banho-maria desde as 16 horas. E aí? Onde está o erro aqui? Quem se arrisca? Nesse caso não leva crase, pessoal. Tá? Se está desde as... Se vocês disserem, olha, eu comecei o experimento às 16 horas, é uma coisa. Agora, se está em banho-maria desde as 16 horas, não leva crase. Menos plantas resultou em menos produto. Você não precisa explicar muito, né? Mas a gente vê isso aí, inclusive na faculdade. O experimento não deu resultado porque o produto não era de boa qualidade. E aí? Onde está o erro? Exatamente. Lembra que tem 4 porquês. Saibam usar cada um deles. Esse tem mais um experimento para mim fazer. Também a gente vê bastante isso, né? Mim não faz nada, quem faz sou eu. Coamos o material bastante vezes. Essa aqui, eu duvido que alguém não acerta. Está ali, ó. Bastante concorda com o resto da frase. Então, bastantes vezes. Tenha um conhecimento básico de português. Isso ajuda muito. Foi preciso pensar a longo prazo. Lugar comum dizer isso aí. Só que o correto é em longo prazo. Não cale-se diante das injustiças. Perfeito. Não se cale diante das injustiças. Para maiores informações, acesse nosso site. E aí? E essa aqui? Essa aqui é o desafio. Desafio quem sabe essa aqui. A gente usa sempre. A gente usa sempre. Eu já usei isso aqui. Não tenho vergonha de dizer. Só que informações, pessoal, não tem tamanho. Então, para mais informações, certo? Mesma coisa, texto em inglês, pelo amor de Deus, às vezes eu pego algumas coisinhas ali que o pessoal diz, olha, tu pode só dar uma olhadinha para mim se isso aqui está... In this work, we pretend to obtain a simpler proof. Ok, nós pretendemos obter proof, não lembro o que era, mas pretende, né? Aqui eu pretendo, não é mesmo? Não, pessoal. Pretend em inglês é mentir. In this work we intend. Inclusive coloquei errado. Tudo bem, é intend. Bom, e tem erros assim, ó, que poderiam fazer o exército romano vir para vocês, ou pelo menos que droga, me fugiu o nome do homem. Lineu se levantar do túmulo, né? Ou os colegas de vocês debocharem de vocês, né? Que é, por exemplo, se vocês vão falar sobre moscas, e aí vocês vão falar sobre elas e falam do nome científico que é moscas domésticas. Não é isso? Bom, tudo bem que vocês não conhecem, mas pelo menos vocês sabem que nome científico, primeira palavra com maiúscula. E que não é moscas domésticas, sim, mosca doméstica, e o próprio Linneu, que está levantando o túmulo, coitado, classificou. De preferência, o nome científico que está destacado no texto, principalmente. Exatamente, ou em itálico, ou em bold, ou sublinhado, de qualquer forma. Certo? A não ser que tenha um padrão já exigido. Olha, na apresentação nós queremos que o nome científico seja em itálico. Você sempre tem que botar em itálico. Senão vocês escolhem como fazer. Bom, agora entramos na questão dos slides, que é, para mim, uma das questões bem problemáticas. Eu vejo muito slide lamentável, digamos assim, por aí. Certo? A primeira e mais importante dica de todas, marquem isso na cabeça de vocês. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá?
Bom, segunda dica, a não ser que tenha um bom motivo, use fundo branco. Há casos em que você vai usar outros fundos, certo? Às vezes até o próprio Congresso exige. Mas se não tiver uma boa razão, se não tiver uma razão prática, uma razão visual para isso, ou se não é exigido, use branco. O branco vai destacar todo o resto que vocês colocarem ali. Tá? Então aqui um exemplo do próprio slide. Tá? Preferencialmente não use os fundos automáticos do PowerPoint, ou de qualquer outro aplicativo que você esteja usando, certo? Em geral eles são muito manjados, todo mundo já conhece aqueles fundos, né? Então tentem ser criativos, tentem ou buscar uma imagem, ou criar uma imagem, enfim, use a cabeça de vocês. Hoje em dia é tão fácil conseguir, entrem lá no Creative Commons, por exemplo, que tem imagens gratuitas, certo? E de livre uso. Peguem imagens de lá e usem à vontade. Busquem coisas diferentes. Por exemplo, ó, isso aqui bem manjadinho, olha só. Quem já não viu esse fundo usado uma vez? Ó, peguei ali um fundo, procurei lá no Creative Commons e achei esse aqui sobre farmácia. Não fica muito mais apresentado? Seja criativo com seus fundos, mas não por um. Olha isso aqui. Isso aqui eu achei numa apresentação. Tá? Aí eu peguei, com alguma dificuldade, eu consegui ler o texto e resolvi fazer o meu próprio slide em cima do slide deles. Não usei branco, eu decidi ser um pouquinho mais criativo. Coloquei uma aguinha, enfim, coloquei pedrinhas. Montei esse fundo realmente. Está um pouquinho menos colorido, né? Assim, ó, onde tem texto, não coloque imagem embaixo. Coloque imagem nas bordas. Certo? Ó. Tem bastantes imagens aqui, ó. Mas não tem nada atrás do texto que vai atrapalhar a leitura. Fundamental é isso, nada que atrapalhe a leitura. Use fontes sem serifa. Esse eu posso passar adiante já, né? Não sabe o que é serifa? Tá. Ó, serifa são esses enfeitezinhos nas letrinhas, olha aqui. Tá vendo? Para que servem esses enfeitezinhos? Só para enfeitar? Não. Isso aqui facilita muito a leitura de textos longos. Tá? E surgiu já isso. Eu acho que Roma já usava serifa, se não me engano. Mas assim, em textos longos, ele mantém a continuidade da leitura. Eu sempre aconselho o pessoal, a não ser que o evento esteja exigindo, ou que a revista exija que vocês coloquem em uma fonte não serifada, coloquem em fonte serifada os artigos de vocês. Isso vai facilitar a leitura do pessoal, certo? Agora, quando é uma apresentação, os textos têm que ser curtos. Para texto curto, para título e para tudo mais, letra não serifada, como essas aqui, são muito melhores. Elas são muito mais fáceis de visualizar nesse momento. Bom, a não ser que tenha uma intenção específica e que saiba o que está fazendo, não use fontes estranhas, engraçadinhas ou ainda difíceis de ler. Vamos lá. Então, fontes estranhas. O nome da fonte é Strange. Fontes engraçadinhas, eu acho um absurdo estar usando fontes engraçadinhas. Né? É o exemplo lá em cima. Mas assim, ó, a não ser que você saiba o que está fazendo. Ou fontes de difícil leitura. Essa é muito fácil, né? Mas isso é uma fonte, ela existe realmente. Tá, pessoal? Então, busquem fontes bem tranquilas, assim, ó. A fonte que vocês vão usar, usem a fonte do dia a dia, a não ser para dar algum efeito especial. Guto, posso jogar uma dúvida? Diga. É que assim, não sei se eu estou errado nesse pensamento, mas quando eu vejo uma apresentação, não é concreta, mas seja na faculdade, que a pessoa vai lá na frente e vai, tipo, com um papelzinho para ler, eu tenho a impressão que a pessoa não está, tipo, sabendo muito do assunto. É, quer dizer, tipo, se pode ou não, tipo, você der uma anotação, sabe? Porque pode, se tu não estiver lendo o papel o tempo todo. Tá? É aquela questão, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito aquelas fichas. Então o grande segredo é que não ficar aqui assim, ó. Use fontes grandes. O tamanho mínimo é 20. Tá? É aquela questão, para que servem as fichas ou o papel ali?
É para algum dado, por exemplo, tem um nome científico difícil ou tem algum dado, enfim, né? Puxa, eu não consigo lembrar nunca quantos por cento de alunos que têm medo de falar em público, por exemplo. Pode colocar isso no papel. Ó, pessoal, então, eu estava dizendo para vocês, são 41% de pessoas que têm medo de falar em público, certo? Papelzinho e anotações assim, ó, 41%, música doméstica, algum detalhezinho assim, ó, o nome do autor, uma coisinha. Isso não tem problema. Agora, se vocês levarem no papel a folha e começarem aqui assim, ainda mais se vocês fizerem isso aqui, eu acho que o pessoal vai mais ou menos calcular que vocês estão nervosos e que não estão seguros do que vocês estão fazendo. Mesmo nas apresentações orais de congresso, pode levar queixa se quiser. Cara, eu não sei como é que funciona os congressos de farmácia. Eu nunca, até alguns professores aí, alguma vez já viram o uso. Você vai encontrar pessoas que não gostam disso. Você vai encontrar pessoas que se sentem muito à vontade. E algumas dessas pessoas são muito organizadas, muito respeitadas, inclusive. Então, o que o pessoal costuma usar com ficha assim, dos caras você percebe que ele está jogando, por exemplo, bastante imagem, que ele não quer se perder na condução da ideia onde ele quer chegar. Então ele tem aqui tópicos do que ele quer falar. Isso. Então ele sabe. O que tem que ficar claro é que tu está só te orientando as tuas fichas, e não que tudo que eu falar está escrito ali. Exatamente, isso tem que ficar muito claro. Aí vai muito também de como é que você organiza o seu pensamento. Né? Tem gente que gosta de escrever, eu já vi que gosta de usar assim, tópicos escritos. E já vi gente que utiliza para uma forma de organogramas. Então, para ele saber onde ele está indo, o que ele tem que fazer, onde ele quer chegar. Mas você vê que ele tem uma desenvoltura completa do que ele está fazendo. Ele está dominando o espaço, ele está atraindo as pessoas, ele está passando a mensagem, mas ele não quer se perder. Então é um recurso válido, dependendo, né? Mas é aquela questão que usa com parcimônia, certo? E eu acho que também isso entra uma questão cultural, porque nos Estados Unidos todo mundo usa ficha. Massa também que as pessoas mais experientes da gente, sim, eles têm esse costume. Por sim. exemplo, tem alguns professores, outros que nem são mais professores. A maioria deles usava, das poucas vezes que eu vi, aula, eu sempre usava algumas fichas. Mas eu vi que tinha na ficha, às vezes símbolos, só para guiar a ideia. Mas é muito presente assim, nas pessoas mais que nos antecederam. Logo aí, assim, 60 anos. Eu não uso porque eu sou um cara novo, mas praticamente um público, então eu não uso essas coisas. Certo? Bom, então a questão das fontes, né? Use fontes grandes. Às vezes a gente vê aquela fonte miudinha, né? Que pega alguém mais meio guto, assim, meio míope, a pessoa levanta lá da classe e vem aqui na frente e senta lá de novo. Certo? Então, ó, fonte 20, essas fontes que eu estou usando aqui são um pouco maiores que a 20. Mas a fonte 20, se não me engano, essa de baixo aqui é 20, vocês já conseguem ver, né? Certo? Alguns aconselham fonte 18, fonte 18 eu ainda acho pequena. Procure usar da 20 para cima. A cor da fonte deve contrastar com o fundo. Vocês estão conseguindo ler o que tem aqui? Mas tem alguma coisa escrita aqui, ó. Por que não devemos usar letras sem contraste? Tá? Ó, mais um exemplo de letras sem contraste. Ou então de fundo muito confuso. Certo? Nessa aqui praticamente não tem o que fazer, a não ser que vocês façam assim, ó. No caso desse aqui, vamos supor que por A ou por B vocês precisem usar um fundo que seja colorido assim. Tá? O que vocês fazem? Pegam, mantém a letra branca, coloquem margem na fonte e coloquem sombra no fundo. Aí a pessoa vai conseguir ler. Não vai ser bom de ler, mas ela vai conseguir ler. Aqui a gente não consegue. Certo? Sempre que puder, substitua 1000 palavras por uma imagem. Olha só.
A ONU informou nessa segunda-feira que mais de 1.000 pessoas estão sofrendo de fome no Sudão do Sul e que cerca de 1 milhão está à beira da segurança alimentar do país. Aí tem todo um texto aqui sobre... eles estão realmente passando muita fome por conta de guerras, né? O que impacta mais vocês? Qual dos dois impacta mais vocês? Aquela foto correu o mundo. Ela ganhou o Pulitzer. Não foi à toa. Ela mostrou com uma crueza tremenda a fome que é relatada naquele texto. Certo? Então, sempre que puder, use imagens. Uma das imagens mais eficientes em apresentações, principalmente em apresentações acadêmicas, são gráficos. O gráfico vai resumir muito do que vocês têm para dizer. Por exemplo, em agosto de 2015, o desmatamento da Amazônia ficou em torno de 582 km². Em agosto do ano seguinte, 1.025 km². E assim vai. Aí nós temos dados desse ano, mas em junho de 2019, o desmatamento alcançou o recorde. Enfim, se eu apresentar assim, não fica mais fácil de ver? E aí olha só, aqui a gente pode ver que em agosto, enfim, não precisa usar o texto, usa o gráfico. Pronto, resumiu tudo o que tinha para dizer e a pessoa consegue compreender graficamente, que é muito mais fácil. Aqui ela vai ter que montar o gráfico na cabeça dela. Aqui vocês estão dando a imagem para ela. Está mais mastigado. Certo? Cuidado com direitos autorais. Isso é importante. Em apresentações acadêmicas, se não foi você que criou, cite a fonte. Tá? Por que aqui eu estou usando até imagens que não são minhas? Imagens que não tem proprietário, enfim. Em primeiro lugar, isso não tem qualquer objetivo comercial. É simplesmente educacional. O objetivo aqui é mostrar para vocês coisas, certo? Ensinar para vocês alguma coisa. Eu não estou recebendo nada por isso. Ninguém vai receber nada pelo vídeo que a gente está gravando, certo? Bom, se por acaso eu fosse fazer isso aqui, outro detalhe, eu não vou ganhar nota por isso. Tem mais isso. Eu não vou ganhar nota por essa apresentação. Então, não tem como alguém me acusar de plágio na apresentação, ou enfim, certo? Então, por isso que eu estou usando livremente imagens aqui que eu peguei. Agora, se por acaso eu não tivesse isso aí, se eu estivesse apresentando, coloca do ladinho. Olha, imagem retirada de tal lugar. Ok? Dê preferência para imagens de domínio público ou disponibilizadas pelo sistema copyleft, como no caso do Creative Commons. Isso é um site, para quem não conhece, onde tu pode entrar ali e tu coloca o uso que tu vai fazer daquela foto e eles te disponibilizam as fotos que tem daquilo ali com aqueles direitos autorais. Até para o meu livro, atualmente, eu estou pegando fotos do Creative Commons, fotos que podem ser usadas livremente comercialmente e que podem ser alteradas, e eu estou trabalhando nelas e redesenhando elas para colocar nos capítulos do meu livro. Nossos vídeos estão registrados no Creative Commons. Desculpa? Os nossos vídeos estão sendo registrados no Creative Commons. Olha aí, ó. Beleza? Nossos livros estão sendo registrados no Creative Commons, pessoal. É aquela questão, disponibilizar, né? Sempre que vocês puderem fazer isso também, que vocês criarem alguma coisa, se vocês puderem, disponibilizem para os outros usarem, certo? Mas usem isso aqui. Deem preferência para esse tipo de imagens. Entretanto, só usem imagens com boa resolução. É outra coisa que a gente vê usarem assim, em vez de assim, né? Com um pouco de esforço, tu até reconheceria que essa é a Mona Lisa, mas entrega ela pronta, né? Outra coisa importante. Olha ali, ó. Montanha de texto. Isso aí assusta. Isso aí dá sono. Não escreva na apresentação tudo que tiver que ler. Vocês podem ver aqui. Eu estou falando um monte de coisas que não estão usadas. Então entra aquela primeira questão que a gente falou lá. Saibam do que vocês estão. Então vocês podem improvisar. Se vocês souberem muito bem o assunto, vocês conseguem improvisar. Não assustem a audiência de vocês. Bom, isso é importante também.
para chamar atenção, para manter o público interessado e tudo mais, usar a técnica do striptease. Por exemplo, aqui, ó, como botar uma gravata? Tá todos os passos ali, é bem fácil, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Mas tu já apresentou tudo. Né? Como é que é o striptease? Aquele negócio, daquela dancinha, aí vai, tira uma coisinha, daquela outra dançadinha, enfim. Tá, tudo bem, eu não sei dançar, né? Eu até sei falar um pouquinho, mas dançar não sei. Mas assim não. Então, olha só, tá boring isso aqui. Olha assim. Tá? Não é muito mais sensual assim? Então, a mesma coisa assim, ó, não apresente um slide já pronto, geralmente. Vocês podem ver que geralmente eu vou apresentando um tópico, depois outro tópico, depois outro tópico, depois outro tópico. Não apresento o slide inteiro já. Vai fazendo ele por pontos. Certo? Entretanto, não abrir as isso torna o slide muito chato. Tá? Ok? Deu para entender, né? Tá. Então assim, ó, site atulhado é site ignorado. Slide, desculpa, estou com o site na cabeça. Slide atulhado é slide ignorado. Apresenta esse slide aqui para a pessoa. Minha nossa, para onde eu tenho que olhar? O que é? Né? A não ser que você siga a técnica do striptease e saiba o que está fazendo. Observe o que os outros fazem. Poxa, eu entendi como é que foi o slide. Olha aqui esse slide aqui que eu apresentei na apresentação passada sobre escrita acadêmica. Ele está atulhado, né? Convenhamos. Mas eu apresentei ele assim, direto? Não. Eu fui apresentando passo a passo e explicando cada uma das coisas. Até ele chegar a ficar atulhado. Quando ele chegou a ficar atulhado, vocês já estavam familiarizados com ele o suficiente para não se desesperarem. Para saber para onde ir. Ok? Seja visualmente coerente do começo ao fim da apresentação. Esse é um slide bonito. É ou não é? Um slide bem feito. Esse é um slide que ele não está propriamente bonito, mas ele é um slide bem eficiente. Está passando a mensagem dele. Ok? E chama a atenção. Esse aqui está um slide muito bonito, embora ele seja escuro, eu não concordo muito, mas ele está bonito. Agora, se vocês colocarem os três na mesma apresentação, fica um troço estranho. Cada slide tem uma cor, cada slide com um padrão diferente, letras diferentes, fontes, tipos de imagem diferentes. Fica um troço muito estranho. Fica novamente aquele style, certo? É mais ou menos como fazer sanduíche. Adoro banana, adoro tomate, adoro molho, adoro cachorro quente, mas tudo junto fica estranho, certo? Bom, a nona questão. Quem aí já viu um karateca quebrando uma tábua? Já deve ter visto em vídeo, né? Aquele negócio, o cara bota a tábua lá e quebra aquela tábua, né? Agora, vocês acham que o cara, a primeira vez que tentou, conseguiu? Não, né? A mão dele provavelmente ficou assim. Perdeu um dedo. Hã? Perdeu um dedo ainda. Tá? Você sabe por que se desenha 4 dedos, geralmente, tanto em desenho animado, principalmente em desenho animado? Porque quanto menos dedos tu desenhar, menos coisa para animar. Então, 4 dedos se tornou comum, se tornou padrão da indústria. No Simpsons, por exemplo, o único que tem 5 dedos é Deus. Aqui, ó, então, o que acontece? Como é que ele chegou a conseguir isso? Como é que ele chegou a conseguir quebrar uma tábua? Ele foi errando, até que um dia ele acertou. Certo? Ele foi treinando, ele foi se endurecendo, até que um dia ele errou. Depois, ele acertou, aliás. Depois desse dia que ele acertou, se tornou fácil para ele quebrar tábuas.
Hoje em dia ele mostra que ele quebra a tábua de qualquer jeito. E todo mundo diz, nossa, mas tu tem algum dom especial para isso. Não, ele treinou. Ele foi à luta, ele errou, ele quebrou a cara, ele quebrou a mão nesse caso, mas quebrou, certo? A mesma coisa para vocês. Opa! A mesma coisa serve para vocês. Não fiquem com medo de quebrar a cara, fiquem com medo de não fazer. Se vocês vão errar, tenho certeza. Eu não conheço ninguém que faça alguma coisa e não erre. Todo mundo erra, erros maiores, erros menores, mas só erra quem faz, certo? Então façam, vão à luta, façam. Para pessoal, desculpa, olha aqui eu passei o slide, não deveria ter passado, eu errei. Não se importem tanto assim com os erros de vocês, vão atrás dos acertos e aprendam com os erros de vocês, não repitam, certo? A questão, tema o relógio. Nem sempre vocês vão ter apresentações como eu estou tendo hoje aqui. Em geral, aliás, vocês não vão ter isso. Hoje aqui eles me perguntaram, quanto tempo tu precisas? Geralmente eles vão dizer, tu tem tanto tempo. Tu tem 10 minutos, tu tem 5 minutos, tu tem 15 minutos, tu tem meia hora. Certo? Então, fiquem com medo do relógio, sim. Cuidem o tempo todo. Se precisar, olha só, cronometrem antes. Cronometrem o que vocês estão fazendo antes e, se precisar, cortem uma parte. Corte, adapta, enfim, torna menor. Bom, agora nós vamos para um tema delicado, que é o terno e a camisa furada. Qual desses dois é melhor para uma apresentação? Qual desses dois modelitos ali? Pessoal, vocês estão muito quietos, pessoal. Vamos participar. Depende para quem você vai apresentar. Depende também para quem você vai apresentar. Mas aqui os dois estão brincando pelo excesso. Na verdade, olha só. Como já dizia Buda, se você tiver 3 caminhos, siga sempre o caminho do meio. Bom, meninos, é aquela questão assim, ó. Tu não usa barba, não vai com a barba comprida, certo? Tu não usa cabelo comprido, dá uma paradinha no cabelo, né? Ou pelo menos passa um gelzinho. Tu usa barba e cabelo comprido, beleza? Não vai tirar tua barba e cabelo para ir fazer uma apresentação, né? Agora, dá uma ajeitada, né? Uma bolinha, um toque samurai, qualquer outra daquelas coisas assim. Então, dá uma ajeitada, vai um pouquinho mais ajeitado, né? Passa no barbeiro, dá uma ajeitada na barba, enfim. Certo? Basicamente o que eu estou dizendo é, não vão que nem o Thor Gordo. O Thor Gordo é muito legal, eu adoro ele, é o meu personagem preferido da Marvel atualmente. Acho que eu me identifico com ele. Mas não é um visual legal para apresentações. Certo? Ó, aquela questão assim, ó, aquela camiseta de rock que a gente adora, eu adoro camiseta de rock, aquele jeans rasgado, né, batido, com 300 anos, aquele coturnão que eu adoro também usar. Pô, é legal, mas não é uma apresentação acadêmica, certo? Vai lá, bota uma camisa básica, tu não quer colocar uma coisa, né, mas bota uma básica, de preferência até que tenha o nome da universidade, do teu laboratório, enfim. Lembra que na apresentação passada eu coloquei a camiseta do Jetica, eu não coloquei hoje porque está friozinho, né? Coloca uma polo de repente, ou mesmo uma camisa, né? Bota um jeans, não tem problema de botar um jeans, mas bota um jeans mais social. Exatamente, né? Então, tá, se é uma apresentação mais realmente, aquela apresentação que vocês vão apresentar lá naquele congresso que vai estar gente do mundo inteiro, coisa e tal, não tem medo de colocar uma gravatinha lá uma vez na vida. Vai lá e apresenta o que tem para apresentar. Bonitinho. Isso vai dar pontos para vocês. Meninas! É legal, shortinho, coisa e tal, daquela baixadinha, enfim. Mas não, uma apresentação.
certo? A barriguinha de fora, que a Fábio falou, ou a mini saia, aquela micro saia. Nada contra que vocês usem, até eu gosto muito, mas não está certo. Cabelos, coisas e tal, muito estranhos, né? Aquela roupa toda rasgada. Pô, é legal. Tem gente que coloca isso aí e fica muito legal na pessoa. Mas não uma apresentação. Né? Aquela maquiagem, enfim, muito espalhafatosa. Evitem. Olha só, meninas, visuais. Não precisa ser sem aquele visual padronizado, mas usem com gosto. Certo? Aqui tem 4 visuais de bom gosto. Bem do canto lá, inclusive, ó. Bem simplinho, um jeans, uma carteirinha, né? Sapatilha, que seja. E uma camiseta com a logomarca do Unipampa. Né? Coisa bem simples, mas bem eficiente. Tá? Vocês vão ser respeitados se apresentando assim. Não precisa estar com aquele fraque que eu mostrei no começo, ou aquele vestido de noite. Não! Coloquem uma roupa simples. Certo? A questão dos cabelos, meninas, não importa se você tem cabelo, por exemplo, cacheado, enfim, vai com aquele cabelo cacheado, não tem problema, é bonito também, né? Ou vai com rabinho de cavalo, ou vai com isso solto, tudo isso é certo, né? Só aquela questão. O cabelo ali, o cabelo não vai com aquele cabelo que parece que acordou, né? Dá uma ajeitada no cabelo antes, certo? A questão da maquiagem, uma maquiagem. O professor Michel, por exemplo, ele sempre ele, né? Geralmente ele coloca, ele vai de colinho. Olha só, meninas, a questão da maquiagem, não é isso em maquiagem. Eles colocam uma maquiagem mais suave, não, o objetivo não é parecer patata, né? E nem sair a caçar o Batman. Tá? Não, eu estou brincando com isso tal, mas não é, muitas vezes, inclusive, a maquiagem é muito bonita mesmo, para sair na noite. Mas não para ir fazer uma apresentação científica, certo? Bom, ninguém falou, mas eu tenho certeza que alguém aqui está pensando. Acho isso errado. O importante é o que eu vou falar, e não que eu vou vestir, de que jeito vai estar meu cabelo, ou não sei o que lá. Alguém pensou, eu sei que alguém pensou. Vocês estão negando, mas alguém pensou. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu concordo plenamente. Eu acho que isso não deveria ser importante. Mas, certo? Ao apresentar uma ideia, não deveria importar então a roupa, o cabelo, o sapato, mas sim a ideia apresentada. Só que eu não estou aqui hoje para falar para vocês o que deveria ser. Eu estou aqui hoje para falar para vocês como é a coisa. E mais um detalhe. Eu não estou obrigando ninguém a seguir essas regras. Essas regras se querem, certo? Eu estou apresentando para vocês aquilo que vão observar em vocês. Vocês aceitam se querem. Aí é com vocês. Então, por isso que eu vim hoje vestido como eu estou vestido e não como eu gosto de estar vestido, né? Eu gostaria de estar assim. Tem tudo a ver com isso. Ela imaginou eu vestido assim. Prosseguindo, então, algumas outras pequenas dicas, certo? Quem começa assim já está derrotado. Pessoal, hoje eu vim apresentar aqui para vocês. Peito para frente, pessoal. Peito para frente. Está aqui, peito para frente. Certo? Cuide da postura aqui na frente. Bom, neocórtex. Nome bonito, né? Então o responsável é toda essa parte alaranjada aqui. Ele é o responsável pelo nosso raciocínio avançado, mais ou menos aquilo que a gente está fazendo agora, raciocinando, ensinando o que está sendo explicado, enfim. Né? Nós temos um sistema límbico, responsável pelas emoções e comportamentos sociais. Aquelas duas fotos que eu mostrei da criança morta e da outra criança, né, com a abutre ali perto, ativou o sistema límbico de vocês, certo? Nós temos o terceiro, que é o cérebro reptiliano. Tá? Então ele é responsável pelas emoções básicas e pelo reflexo de luta ou fuga. Esse aí é aquele assim, ó, é a parte mais basal do cérebro. Por que ele é chamado de cérebro reptiliano, ou de lagarto? Ele tem, claro, um nome técnico, coisa e tal, mas eu preferi só trazer o nome mais popular dele, porque ele é muito parecido com o cérebro dos répteis, realmente. Ele é uma parte bem simples. O réptil não precisa estar... eu não conheço nenhum réptil, por exemplo, que esteja fazendo farmácia.
né? Ou que esteja se apresentando em público. Eles todos pensam em comer, em capturar presas e em fugir dos inimigos. Eles precisam de cérebro para isso. Então, essa é a parte do nosso cérebro, essa parte laranja escuro, vermelho aqui, que nos prepara para a luta e fuga. É aquela questão, o cara que apontou uma arma, ou tu vai sair fugindo, preferencialmente, ou tu vai ficar e lutar. O que vai estar ativado é isso aqui. Certo? E o que isso tem a ver? Me perdi agora no assunto? Não, pessoal. Aqui a questão está demonstrando. A questão do cérebro do lagarto é uma emoção bruta, certo? Então é por isso, por exemplo, que pessoas que têm fobia saltam quando vê um animal. Eles sabem que não representa um perigo real. Mas isso não está na parte racional do cérebro, está na parte basal, certo? E mais uma questão, o cérebro do lagarto, o lagarto não é um bicho inteligente. Então, ó, se tu só tem um diploma do jardim de infância, mas tu mentir para o lagarto que estudou em Harvard, o lagarto vai achar bacana. Ele vai acreditar na hora. Qualquer um daqueles ministros que foi pego, mentindo que tinha diploma de Harvard, o lagarto ia aceitar na hora. Tá? Ó, a grande questão é o seguinte: o lagarto de vocês, presta atenção na postura de vocês. Então, o meu corpo está em postura defensiva, né? Eu estou sendo agredido, eu estou com os ombros para frente, então eu estou em perigo. Se vocês vêm para frente com essa postura, vocês automaticamente estão convencendo a vocês mesmos e vocês não têm capacidade para isso. E mais, nós somos animais sociais. Os outros vão enxergar vocês aqui na frente e vão ver isso também. Certo? Vão ver o desespero de vocês. Vão sentir o cheiro do desespero de vocês. Agora, se tu entrou assim, que o lagarto vai pensar: puxa vida, ó, que postura confiante, eu consigo fazer isso aqui, consigo fazer muito mais. Se precisar, eu faço o trabalho dos outros também. Tá? Ó, outra das questões, postura da vitória. Isso aqui parece uma besteira sem tamanho, mas isso aqui ativa o cérebro da gente. Isso aqui, ó. Tá? Então isso aqui, ó, isso aqui convence o teu cérebro. Quando eu estava começando as apresentações, quando eu não me sentia à vontade ainda, como eu já disse para vocês, isso não é uma coisa natural para mim. Eu aprendi a me apresentar. Eu fazia isso, tá? Obviamente, né? Não na frente dos trabalhadores. Vamos lá. Um bom lugar para fazer, por exemplo, um pouquinho antes da apresentação, vai no banheiro e vai lá e ó. Isso vai durar uma meia hora pelo menos no teu cérebro ali. Tá? Uma meia hora, 40 minutos no teu cérebro, se convencendo, coisa e tal. Faz essa coisa da vitória lá algumas vezes e depois vai lá e entra com aquela pose confiante, para trás. Inclusive, se alguém no banheiro por acaso ficar entrando, tu diz: olha, eu estava trancado e aí consegui, enfim, eu estou comemorando. Bom, então, em resumo, pessoal, a gente viu hoje que 41% das pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Nós vimos que a solução para isso está preparada, conhecendo o assunto, conhecendo o público, conhecendo as técnicas, conhecendo os slides, conhecendo as falas. Ok? Nós vimos então que uma apresentação é dividida basicamente em apresentação pessoal, que vocês falam de vocês mesmos, apresentação do assunto, mostrando sobre o que vocês vão falar, a apresentação dos tópicos, um resumo sobre o que vai ser tratado, o desenvolvimento do assunto, que é toda a fala de vocês, até a conclusão, certo? Um resumo, que é o que nós estamos fazendo agora, o agradecimento e a bibliografia, certo? Nos slides, a gente viu que deve usar fundo branco, mas pode ser criativo, que a gente não deve poluir, que a gente deve usar fonte sem serifa, legível e sem contraste, que a gente deve usar mais imagens do que palavras, porque elas marcam mais, que a gente deve usar e abusar das sequências, aquela questão, começou mostrando uma coisinha no slide, depois vai mostrando outras coisas, até imagens, não precisa às vezes mostrar inteira, mas usem a criatividade, mas a gente não deve abusar dos efeitos nem abusar dos slides. A gente deve manter coerência visual, ou seja, todos os slides terem mais ou menos a mesma aparência, e treinar muito e tomar cuidado com o tempo, certo?
que devemos tomar cuidado com os erros, sim, né? Com os erros de português, com os erros de imagem, com os erros de sequência, mas que só não erra quem não faz. Vocês vão errar, mas não fiquem se cobrando por esses erros. Aprendam com seus erros e acertem da próxima vez. Aprendemos também que devemos nos vestir de acordo com o evento, né? E que devemos iludir o nosso cérebro devagar com uma postura peito para frente e com a postura do boxeador campeão. Certo? Por último, o que você viu hoje aqui é útil, mas não se limite a isso. Tá? Bom, a bibliografia daqui é em inglês, mas são ótimos livros, vale a pena ler. Eu sei que um deles já está traduzido, os outros eu não sei. Outra coisa, observem boas apresentações. Busquem no YouTube, por exemplo, as apresentações do próprio Jobs. São ótimas. Ou, aqui ó, TED Talks. Isso aqui, para quem não domina inglês, ele geralmente traz as legendas das apresentações. Vamos lá e observem como é que eles fazem as apresentações ali. Cara, é show. A gente aprende muito só olhando aquilo. Tá? Se tiver outros cursos, oficinas, vão e façam. Façam o máximo que vocês puderem. E observem. Quando os colegas de vocês fizerem, tenham também uma visão crítica. Puxa vida, olha só, eu não teria feito desse jeito. Por quê? Porque ficou muito apagado. Eu não teria feito desse jeito. Por quê? Porque não ficou bem explicado. Tá? Mas não façam isso para depois chegar no colega. Tu fez errado. Não, façam isso para vocês. Né? Para vocês não cometerem o mesmo erro na próxima apresentação de vocês. Certo? Bom, muito obrigado. Então, o GETIC agradece a todos vocês. Certo? E essa é a nossa bibliografia.